Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Estamos dando continuidade à playlist Ouvindo a Voz de Deus. E vamos estudar hoje o tema 8, que fala sobre o milênio bíblico. Fazendo uma breve recapitulação, no tema 1 estudamos um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Vimos que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, escrita por homens, inspirada por Deus, e que o mesmo Espírito que inspirou esses homens, ele está conosco quando abrimos a sua palavra e pedimos sua orientação. No tema 2, vimos que a Bíblia mostra que o mundo foi criado por Deus em 6 dias literais, que Deus instituiu o casamento monogâmico e instituiu também o sábado do 7º dia, antes da entrada do pecado no mundo, como um dia especial, um dia de adoração ao nosso Deus. E vimos também no tema 3 a origem do mal. Vimos que o mal não foi criado por Deus, que Deus criou tudo perfeito, mas o mal surgiu no coração de um anjo que foi criado perfeito. E esse anjo que se rebelou contra Deus, chamado agora por Diabo e Satanás. Vimos também no tema 4 o plano da salvação. Deus estabeleceu um plano perfeito, mediante só havia um jeito do ser humano ser restaurado, que era por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, que encarnaria em carne semelhante a homem, tomaria a nossa forma humana, a nossa natureza, viveria de modo puro e santo e morreria na cruz para salvar o pecador arrependido. Vimos também no tema 5 o que é fé, o que de fato é fé. Vimos sobre arrependimento e vimos sobre também a confissão, que é necessário você ter fé que Deus existe, que é galardoador daqueles que têm fé nele. É necessário que haja um arrependimento, e que você confesse os pecados a Deus, para você, por meio da fé, obter pelos méritos de Cristo a justificação e ser perdoado. Vimos também os sinais da volta de Cristo, no tema 6, e no tema passado vimos sobre a volta de Jesus. Vimos que Jesus virá de modo pessoal, visível, certo? Uma vinda só, não descerá nessa terra, nos encontraremos com ele nos ares. Vimos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e juntamente conosco teremos os corpos transformados e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Jesus virá acompanhado de todos os anjos com um rijo cangor de trombeta, ou seja, nada de secreto, certo? Será um evento extraordinário, com muito clamor, digamos assim, com barulho, com muita aclamação, de louvor. Então não haverá nada de silencioso, não haverá nada de secreto. E vimos também que os mortos, aqueles que estiverem vivos e os mortos que rejeitaram a salvação, eles permanecerão mortos durante o milênio. E é sobre o milênio que iremos falar agora no tema 8, o milênio que Satanás tem infundado, tentado criar sua ideologia, o seu plano de um mundo sem Deus, conhecido também como a nova ordem mundial, e eles acreditam que irão passar 1000 anos de paz. Inclusive as igrejas evangélicas, elas adotam também essa teoria, mas essa teoria não é bíblica, porque não existe 1000 anos de paz no mundo que rejeita a Deus. No Espírito Santo não mais atuar na mente do ser humano, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, na mente do mundo, de forma geral, então não poderá haver paz. Muito pelo contrário, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, como o próprio Senhor Jesus diz. Então, no tema 8, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado. Decorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que condição estará Satanás? Qual será o desfecho de tudo? É importante que busquemos nas Escrituras respostas para essas questões, ou seja, o que acontecerá na Terra durante o milênio, onde estará Satanás e qual será a sua condição, qual se dará o desfecho
de tudo, ou como se dará. Apocalipse 20, verso 6, a gente leu no tema passado e vamos ler de novo, é dito que os salvos em Cristo estarão com Jesus durante 1000 anos no céu. Apocalipse 20, verso 6 é dito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Vimos no tema passado que se fala de duas ressurreições, a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Então, o bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esse da segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, durante os 1000 anos, reinaremos com Cristo aonde? No céu e não na terra. Por quê? Porque quando Jesus volta, que seremos arrebatados, nos encontraremos com eles aonde? Nos ares. E ali passaremos no céu, seremos levados para o céu e passaremos com Cristo 1000 anos. E aí pergunta, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo nos dá uma resposta. 1 Coríntios, capítulo 6. E o verso 2 é dito o seguinte: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, o mundo, os salvos irão julgar o mundo. Como é isso? Os livros de registro de pecados são abertos, aqueles que não se salvaram, e ali poderemos ver por que eles não se salvaram, e podemos dizer assim, daremos a sentença. Vamos supor assim que o anjo vai perguntar o que é que eles merecem. E a sentença é clara. A perdição. Lá em Mateus 12 também, no verso 41, Jesus diz o seguinte: Mateus 12, verso 41: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ou seja, os salvos julgarão os perdidos, participarão do juízo. E em Apocalipse 20, no finalzinho do verso 4, também é dito, Vou ler, aliás, todo o verso. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ou seja, aqueles, plural. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da sua palavra. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então, durante os 1000 anos, os salvos estarão no céu e terão autoridade de julgar. Como ficará, no caso, a terra durante esse período? O profeta Jeremias teve uma visão sobre isso. Enquanto os salvos estiverem no céu, o que acontecerá com a terra? Jeremias, no capítulo 4, e dos versos 23 ao 25. Dos versos 23 ao 26 diz o seguinte: o profeta dizendo: olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Cenário de assolação. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor Jeová, diante do furor da sua ira. Ou seja, falando exatamente da volta de Jesus, a terra ficaria deserta e vazia. E lá em Jeremias, no capítulo 25, e no verso 33, vai dizer também o seguinte: os que o Senhor Jeová entregar à morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados nem recolhidos,
nem sepultados serão como esterco sobre a face da terra. Como é dito lá em Apocalipse também, que ele chama as aves do céu para participar do banquete da ira do Senhor, né? O banquete de Deus, né? Porque eles não serão sepultados, né? As aves irão comer os seus cadáveres, né? Triste fim para aqueles que rejeitaram a Deus. Então veja, haverá um período de 1000 anos, onde os salvos estarão no céu, julgando aqueles que se perderam, né? Compreendendo ali porque muitos não entraram no céu, e a terra ficará desolada e vazia. Aqueles que perderam a salvação vão servir de esterco para a face da terra. E aí pergunta, né? Quem mais permanecerá na terra durante os 1000 anos? Né? Além dos cadáveres, a gente vê lá em Apocalipse 12, por exemplo, que Satanás, ele, quando foi expulso do céu, ele alojou-se aqui na terra. E aqui está sendo a morada dele. E durante o milênio, ele permanecerá aqui na terra. Porque é dito o seguinte em Apocalipse 20, verso 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O abismo aqui se referindo exatamente ao planeta Terra. Se você for ler lá em Gênesis 1, vai dizer que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deixa eu ler aqui o verso. Gênesis 1, falando também, chamando a terra de abismo. Diz assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí em Apocalipse 20, verso 1 ao 3, né? Já foi lido o verso 1, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então veja, ele ficará na terra durante 1000 anos, é uma prisão circunstancial, porque como o próprio texto disse, ele vai ficar preso para não poder enganar ninguém. E por que não vai poder enganar ninguém? Porque os salvos estarão no céu e os perdidos estarão mortos. Então ele vai ficar sozinho, olhando, contemplando o cenário de assolação que ele mesmo causou e sem poder tentar a ninguém. E ele ficará maquinando como vai fazer para dar a sua última cartada, que é tentar, como a gente viu no tema passado, invadir a cidade de Santa Força. Depois dos 1000 anos, como a gente viu aqui, né, o que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer com Satanás e os perdidos? A gente leu também esse verso no tema passado, mas vamos ler de novo. Apocalipse 20, no verso 5, diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E aí em Apocalipse 7 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, como já foi dito também no tema passado, Satanás será solto da sua prisão, reunirá, né, os perdidos, e o número dos perdidos é igual à areia do mar. Né? Existe uma doutrina por aí que diz que Jesus vai salvar a todos. Esse é o propósito dele, salvar todos, né? Mas infelizmente, né, a maioria não vai aceitar a salvação porque não vai querer se converter. Depois, quando se completar os 1000 anos, o que é que vai ocorrer? Apocalipse 21, a gente fez menção desse verso semana passada, no vídeo passado, perdão, e vamos ver algumas coisas que ocorrem no fim do milênio. Apocalipse 21 é dito: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Apocalipse 21, verso 3. E o verso 10 diz o seguinte: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 20, verso 5. Verso 5 e verso 7. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, passados 1000 anos, a cidade santa desce e estarão, juntamente com Cristo, dentro da cidade santa, os salvos. E aí, como a gente leu no verso 8 de Apocalipse 20, Satanás reunirá os perdidos, que é igual a areia do mar, e vai tentar invadir a cidade santa. Mas aí vai descer a sentença final sobre ele. Apocalipse 20, verso 9, diz o seguinte: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E lá em Mateus 25, 41, é onde muitos vão ouvir as palavras de Cristo, que ninguém deseja ouvir. Ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E dessa vez não vai haver misericórdia, Veja que descerá fogo do céu e consumirá aqueles que rejeitaram a salvação após o milênio. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença do diabo e seus anjos, ou seja, a morte eterna, porque aqui a gente leu que fala da segunda morte, que é a morte eterna. Não existe essa coisa da pessoa ficar queimando por séculos dos séculos. Isso é uma mentira diabólica. Isso é diabólico. Deus é amor. Deus nos criou para vivermos eternamente. Ele nos dá o livre-arbítrio e nós escolhemos o que fazemos na nossa vida. E aqueles que escolheram rejeitar a salvação, eles vão sofrer a punição, que é a morte eterna. Vão ser queimados, certo? E vão ser até serem consumidos totalmente e perdem ali a salvação e deixam de existir completamente, porque a Bíblia diz em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, só existe vida eterna em Jesus e vida em abundância. Não é vida num lago de fogo, não existe isso. Isso é mais uma mentira que o diabo criou. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a sua vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois que todas as oportunidades foram dadas, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Portanto, após a segunda vida de Cristo, inicia-se o milênio, o período de 1000 anos. Durante esse período, os salvos estarão no céu, a terra ficará sem forma e vazia, não haverá seres vivos, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova terra descerá para a terra com os salvos. Satanás formará uma grande multidão, mas todos serão destruídos com fogo, lançados ali no fogo e enxofre. Portanto, que você tome a decisão de estar com Cristo no céu durante os 1000 anos. Que você sinta e aceite o chamado de Jesus para a eternidade com Ele e que você se decida a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus, porque o fim de todas as coisas está próximo e Deus vai restaurar tudo como era, como Ele estabeleceu, como era o seu plano anteriormente. E dentro desse tema ainda, nós iremos falar no próximo tema sobre a morte. O que acontece com a pessoa quando morre? Será que ela continua consciente? Vimos no tema passado, que quem está morto está
Também vimos um pouco que está morto, está inconsciente, mas não demos detalhes sobre essa questão. Então, veja que cada tema vai pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, para que no próximo tema a gente estude sobre ele de maneira mais plena, mais completa. É o que vai acontecer. Vimos um pouco do que acontece com os mortos, estão dormindo, né? Mas agora no tema 9 que vamos estudar, vamos ver mais versos bíblicos que comprovam que aquele que morreu está em repouso, esperando a vinda do Senhor. Está em repouso como? Dormindo, inconsciente, aguardando a vinda do Senhor, para a vida eterna ou para a morte eterna. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.